Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez com resolução de questões. Nós vamos estar resolvendo aí questões de fato típico e seus elementos e também de ilicitude e as suas causas de exclusão. Primeira questão, em relação ao crime culposo, assinale a opção correta. Pessoal, vocês dão um pause aí no vídeo para fazer a resolução da questão, pois agora eu estarei dando a resposta do vídeo. Alternativa A diz: o agente de conduta culposa assume o risco do resultado produzido por sua conduta. Isso aqui está errado, pessoal, porque aqui ele deu um conceito de uma conduta dolosa. Na conduta dolosa você tem a intenção daquele resultado, de produzir aquele resultado, e no caso do dolo eventual, você assume o risco do resultado produzido por sua conduta. Alternativa B, a conduta culposa é dirigida à prática de um fim ilícito. Pelo contrário, pessoal, a conduta culposa ela é quando alguém comete ali um crime com imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, é uma inobservância de um dever de cuidado, ou seja, não é com uma finalidade ilícita. Alternativa C, o agente com culpa consciente prevê, mas não aceita a superveniência do resultado de sua conduta. Essa é a resposta, pessoal. A culpa consciente é isso mesmo. É quando um exemplo claro disso aí é um médico que ele tem ali as suas qualificações ali, ele é cirurgião, ele já fez diversas cirurgias com aquele mesmo nível de gravidade, com aquele mesmo nível de complexidade de risco. Então ele acredita que ele vai fazer uma cirurgia bem sucedida e assume ali um risco, porém ele assume um risco acreditando, ele tem consciência do que pode acontecer, mas ele acredita fielmente de que aquilo não vai acontecer, mas eventualmente aí acontece. Ou seja, aconteceu algo aí que não era da vontade dele, né? Foi uma superveniência de um resultado aí que não era da vontade dele. Ele não aceitava isso. Diferente aí do dolo eventual. O dolo eventual, o agente ele prevê o resultado, mas ele aceita aquele resultado. Um exemplo disso aí é alguém está dirigindo um veículo em alta velocidade aí, numa pista de 40 km e está querendo andar a 80 a 100 km. Ele sabe que pode atropelar alguém e ele diz: dane-se, urubu, se eu atropelar alguém não importa. Então essa é a diferença. A culpa consciente ele prevê, mas ele não aceita, ele acredita fielmente que com os esforços dele ele vai evitar aquele resultado. Já o dolo eventual, para ele tanto faz, se ele atropelar, se ele matar, ali tanto faz. Pode até não ser o resultado que ele queria a princípio, mas se ele matar também alguém atropelado, não importa. Tá bom, pessoal? Então essa é a alternativa correta. Vamos para as demais. A D, o agente de crime culposo, ele não tem previsibilidade objetiva do resultado de sua conduta. A gente acabou de ver o caso da culpa consciente, onde ele prevê sim ali o resultado de sua conduta. E a alternativa é: a conduta negligente admite em regra tentativa no crime culposo. Pelo contrário, pessoal, crimes culposos não admitem tentativa. Tá certo? A alternativa é a letra C. Está previsto no artigo 18, inciso 2º do Código Penal. Segunda questão. Júlia, primária de bons antecedentes, verificando a facilidade de acesso a determinados bens de uma banca de jornal, subtrai 2 revistas de moda, totalizando o valor inicial do prejuízo em R$15. Após ser presa em flagrante, é denunciada pela prática do crime de furto simples, vindo, porém, a ser absolvida sumariamente em razão do princípio da insignificância. De acordo com a situação narrada, o magistrado, ao reconhecer o princípio da insignificância, optou por absolver Júlia em razão da... Vocês dão um pause e tentam responder. Pessoal, em razão, quando se aplica o princípio da insignificância, o magistrado, ao absolver Júlia, isso foi em decorrência da atipicidade da conduta. Por quê? Olha aí, a resposta é a alternativa A, atipicidade da conduta. A tipicidade ela é dividida em conduta, resultado
nexo causal e tipicidade. A tipicidade no fato típico, a gente está falando aqui da teoria do crime, tá, pessoal? Para vocês se atentarem. O crime ele é fato típico, antijurídico e culpável. No fato típico, ele é dividido em conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Porém, a tipicidade ela é formal e material, tá certo? Ela tem que ser formal e material. Formal, ela tem que estar prevista ali no tipo penal, no preceito primário ali do tipo penal. No caso, ela subtraiu coisa ali a móvel, isso aí ela realmente violou a tipicidade formal. Mas a tipicidade material ela não foi alcançada, porque foi atendidos os requisitos aí do STF, houve uma mínima ofensividade da conduta, ausência de reprovabilidade da ação dela, né? Ausência de periculosidade, perdão, reduzidíssimo aí grau de reprovabilidade da conduta e inexistência de dano, tá certo, pessoal? De um dano aí potencialmente aí lesivo. Então, a alternativa correta é a letra A, foi afastada a tipicidade material da conduta, e isso é um entendimento do STF, não está previsto na legislação no sentido de estar expresso. É uma construção aí doutrinária e jurisprudencial. Alternativa, a terceira questão. De acordo com o que estabelece o Código Penal, tente responder aí, dê um pause no vídeo e tente responder essa questão. Vamos para a alternativa A. Não há crime quando o agente pratica o fato no exercício regular do direito. Isso aqui está certo, pessoal. Isso aqui é uma questão, a questão que trata aí da excludente de licitude. As excludentes de licitude são legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal. E aí, no caso da questão, que é a alternativa correta, que é a A, o exercício regular do direito. Não há crime quando a gente pratica o fato no exercício regular do direito. Alternativa B. Entende-se legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar. Não, pessoal, isso aí entende-se como estado de necessidade e não legítima defesa, tá bom? Alternativa C. É possível a invocação do estado de necessidade mesmo por aquele que tinha o dever legal de enfrentar o perigo? Não. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo, ele não pode alegar o estado de necessidade. É o caso, por exemplo, do bombeiro, ele não poderia, num caso de um afogamento aí em uma praia, alegar que por estado de necessidade ele vai deixar de prestar o socorro ali. Ele foi treinado, ele tem capacidade e ele tem também o dever legal de enfrentar o perigo. Dentro, lógico, pessoal, daquilo que se exige do homem médio. Você não pode exigir, por exemplo, que um bombeiro entre em uma casa para salvar alguém, sendo que essa casa já está totalmente consumida pelas chamas. É um exemplo disso. Porque o bombeiro, o policial, esses que têm o dever legal de enfrentar o perigo, eles não são super-heróis, tá bom, pessoal? Alternativa D. É plenamente possível compensação de culpas quando ambos os agentes agiram com imprudência, negligência ou imperícia na prática do ilícito. Isso aqui não existe, tá? Alternativa E. Considera-se praticado o crime no momento do resultado, ainda que outro seja o momento da ação ou omissão. Aqui, quando ele está falando a respeito do tempo do crime, está errada essa alternativa, porque o tempo do crime nós utilizamos a teoria da atividade. Aquele velho mnemônico lá, luta, lugar do crime é ubiquidade, tempo do crime é a teoria da atividade que é aplicada, tá? Então é a alternativa A, isso está no artigo 23, inciso 3 do Código Penal. Quarta questão. Leandro, na condução de sua motocicleta, para não causar mal maior, decide deliberadamente jogá-la contra o automóvel de Roberto, provocando-lhe dano, evitando assim o atropelamento de Paulo, que imprudentemente atravessou a rua fora da faixa de pedestres sem se atentar para o trânsito de veículos. Nesse caso, no tocante à colisão do veículo, Leandro terá praticado o ato. Aí, mesma coisa, pessoal, vocês dão um pause e tentem resolver essa questão aí, porque eu vou trazer a resposta. Olha bem, o Leandro estava na motocicleta, tá? O Paulo, ele foi atravessar de forma imprudente, fora da faixa de pedestre aí,
E o Leandro, para não atropelá-lo, ou seja, para não causar lesão corporal a Paulo, ou até mesmo a morte de Paulo, ele desvia e intencionalmente, deliberadamente, ele joga contra o automóvel de Roberto, causando dano no automóvel de Roberto. Então essa conduta do Leandro aí, ela é lícita ou ilícita? Ela é lícita, tá, pessoal? Ela é lícita porque as circunstâncias aí tornaram absolutamente necessário essa atitude dele, visando proteger a integridade corporal aí de Paulo, ou até mesmo a vida de Paulo. Ele optou por danificar o veículo de Roberto. Então era uma ação necessária, mas lógico, ele não pode exceder, como na própria alternativa B, que é a resposta, os limites do indispensável para evitar o atropelamento de Paulo. Isso está previsto no artigo 23, inciso 1 do Código Penal, gabarito letra B. Quinta questão. Não há crime quando a gente pratica o fato. Você dá um pause e tenta resolver a questão. Isso aqui, pessoal, essa quinta questão trata a respeito da excludente ilicitude, como eu falei com vocês. Então vamos ver. Estado de necessidade é? Sim. Estado de embriaguez culposa pelo álcool? Não. Estrito cumprimento do dever legal é? Sim. No exercício regular do direito? Sim. Sob efeito de emoção ou paixão? Não. Então as respostas das alternativas corretas aí são a primeira, a terceira e a quarta. Tá aí, pessoal. E a alternativa é, então, a resposta. Isso está no artigo 23 do Código Penal, são as excludentes de ilicitude. Sexta questão. A respeito do erro de tipo, é correto afirmar? Tentem resolver essa questão, porque agora eu vou trazer as resoluções aí das alternativas para vocês. Alternativa A diz que o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo. É isso mesmo, pessoal. Exclui o dolo. E se estiver previsto aí como crime culposo, se tiver a previsão daquele crime como culposo, ele responderá por culpa. Tá? É o caso, por exemplo, aí da lesão corporal culposa. É o caso, por exemplo, do homicídio culposo. Então, o agente que ele age em erro de tipo, a conduta dele recai, ela exclui o dolo, mas ela recai sobre como modalidade culposa, se previsto em lei. Se não for previsto em lei, então ele é isento de pena, tá? Então a alternativa é a resposta. B. O crime praticado com erro de tipo será desclassificado para forma tentada? Não. A prática de crime com erro de tipo somente é possível em crimes dolosos contra a vida? Não. Não se admite o erro de tipo em crimes contra a administração pública? Admite-se sim. Letra E. O ato delituoso deverá ser apenado como contravenção quando presente o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal? Não, pessoal, isso não existe, tá? É a alternativa A, isso está no artigo 20 do Código Penal. Sétima questão. Nos termos do Código Penal brasileiro, considera-se crime consumado quando? Tentem resolver aí a questão, dando um pause e tentando analisar as alternativas aí. Pessoal, a alternativa correta aí é a letra A. O crime ele é considerado consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. A letra B diz: o agente quis o resultado, assumiu o risco de produzir. Isso aqui é dolo, é a conduta dolosa, pessoal. Conduta dolosa, o dolo direto ou eventual, no caso aí, é isso mesmo. O agente quis o resultado, eu assumi o risco de produzi-lo. C. O agente deu causa resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Isso aqui é um conceito da conduta culposa, tá, pessoal? A D. Iniciada a execução não se consuma por circunstâncias ali à vontade do agente? Não, essa letra D aí, ela está conceituando aí o crime tentado, tá bom? Quando se inicia a execução e não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então é a letra A. Peço desculpa um pouco aí pela formatação da questão, mas deu para entender. É o artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Oitava, são elementos do fato típico, exceto. Aí você dá um pause e tenta resolver a questão, mas eu cheguei a comentar isso para vocês. O fato típico, ele é dividido em quê? Conduta, em resultado, tipicidade e nexo causal. A única que não faz parte aí do fato típico
e sim faz parte aí do crime, da teoria do crime, que ela é uma teoria tripartite aí, que é fato típico, antijurídico e culpável, é a antijuridicidade. Então a alternativa é a resposta correta, tá? Nona questão. O condutor dirige seu veículo e vê seu maior desafeto atravessando a rua na faixa de pedestre. Estando próximo à faixa, o condutor consciente, deliberada e intencionalmente acelera o seu veículo e o coloca na direção de seu desafeto, acabando por atropelá-lo e matá-lo. De acordo com o Código Penal, o crime cometido deve ser considerado... Vocês tentem resolver essa questão, porque, pessoal, aqui é bem fácil. Essa questão aqui ela não tem um nível de dificuldade alto. Está dizendo aqui que ele consciente, deliberada e intencionalmente acelerou o veículo e colocou na direção do desafeto, atropelando e matando. Ou seja, foi uma conduta dolosa, pessoal. Uma conduta dolosa. Ou seja, ele tinha a intenção de matar o seu desafeto. Então é a alternativa C. A resposta correta está no artigo 18, inciso 1 do Código Penal. E a 10ª e última questão, eu fiz de certo ou errado. Diz assim: não se pune a tentativa quando por ineficácia relativa do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Certo ou errado, pessoal? Pessoal, isso aqui está errado. Está errado porque ele está dando aqui uma conceituação do crime impossível. Estava tudo indo bem, porém eu fiz questão até de marcar em vermelho aqui. Ele diz por ineficácia relativa do meio. Não, é ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Nesses casos, então, não se pune a tentativa. Isso está errado e está previsto no artigo 17 do Código Penal. Pessoal, desde já o meu muito obrigado por você ter ficado até aqui no vídeo. Espero aí que você se inscreva no canal. Eu vou estar postando mais vídeos aí, mais resolução de questão. Eu trago dicas também. No próprio canal tem leitura de lei seca. Eu vou fazer mais leituras ainda de lei seca e do Código Penal. Tudo para de alguma forma contribuir nos seus concursos aí, seja na Polícia Penal de Minas Gerais, de Pernambuco, seja nas polícias militares, polícias civis, polícias penais em gerais aí nos outros estados, tá bom? E você pode dizer nos comentários aí quantas questões você acertou. Acertou as 10? Isso de alguma forma contribuiu aí para os seus estudos? O que você quer mais do canal aí? Quer que eu resolva questões também de legislação penal especial? Enfim, pessoal, o que vocês puderem contribuir aí para o canal, curtindo, se inscrevendo, dando dicas, qualquer comentário de vocês é muito relevante aí para a construção do canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado, bons estudos.